Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são aspectos da energia una, karma positivo e karma negativo, e a inutilidade de julgar um semelhante. Aqui estão perguntando se uma pessoa que já tem conhecimento e consciência do caminho evolutivo e que perde tempo em outros caminhos e atividades, se é castigada de alguma forma. Essa palavra castigo não corresponde a nada que esteja incluído na ordem superior. Na ordem superior não existe isto. E isto é uma criação dos homens, são os homens que castigam uns aos outros. O que existe é um retorno daquilo que a gente faz. Isto não é castigo. Isto nós mesmos produzimos uma coisa, emitimos uma coisa positiva ou negativa. Quando nós emitimos e aquilo começa a se locomover, vai atraindo material correspondente. E como fomos nós que emitimos, aquilo faz um giro e volta para nós. Quando volta para nós, vem sobrecarregado com tudo que recolheu. Mas isso não foi castigo, fomos nós mesmos que emitimos. E se foi um bem, vai recolher material positivo. Então, quando voltar para nós, vem muito maior como bem. E se foi negativo o que nós emitimos, vai recolher material negativo. E quando voltar, vai estar muito mais pesado do que quando nós emitimos. Mas não por castigo, porque isto são leis, isto acontece assim. Então nós temos que aprender que vamos receber de volta tudo o que emitimos. Agora, dependendo da distância onde isto vai, quanto maior a distância, mais recolhe material semelhante. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que emitimos. Uma pessoa estava em muitas dificuldades e de repente ouviu dentro da própria mente tornar-se curador do próprio ser. E isto ficou na mente dela ressoando alguns dias. E ela então se acalmou e saiu da dificuldade que a estava desequilibrando. E ela está perguntando quem é que cantou isto. Isto era a voz de quem? Porque ela ouviu como voz lá na mente. De onde veio esta voz? É possível que o cérebro tenha registrado esta frase que ela ouviu. Então isto ficou gravado no cérebro dela. Como tudo que nós escutamos fica gravado lá no cérebro. O eu interno deu um impulso lá nesse arquivo, onde esta frase estava registrada. Ele deu o impulso lá, foi como se tivesse vitalizado aquela recordação. Ele vitalizou aquilo que estava registrado como som, e ela então ouviu. Quando acontece isto, não precisa ser a mesma voz. A voz pode ser diferente. E aí a pessoa perguntar, mas quem é que falou isto? Porque ela nunca ouviu aquela voz. Mas entre o registro penetrar no cérebro, ser ativado e depois sair, voltar, aquilo pode passar por modificações. Então parece outra voz. Ou é mesmo outra voz, porque foi mudado na entrada e na saída, quando atravessava todos os filtros para chegar lá no arquivo e depois atravessar todos os filtros para sair do arquivo. Então a voz não era mais a mesma, mas era uma gravação, uma recordação que ficou ali e que o eu interno usou.
Vejam que também é importante a gente tomar cuidado com aquilo que escuta. Não é só cuidado com aquilo que emite, mas também com aquilo que escuta. Porque se você dá ouvido a certas coisas, assim fica gravado lá. E aquilo pode ser estimulado e pode voltar para você. Porque você deu ouvido, você escutou. Certas coisas nós não podemos evitar de escutar, mas no registrar nós podemos reforçar, dependendo do ouvido que demos àquilo. Então imagine nós ficarmos tão atentos, ouvindo coisas negativas. Pensa que discoteca nós fazemos lá no cérebro, que arquivo. E à medida que nós nos interessamos por aquilo que ouvimos, assim fica registrado, com mais ou menos potência. Então, quando nós falamos à toa, criamos um karma não só por falar à toa, mas criamos um karma por aquilo que ficou registrado no cérebro de quem ouviu. Porque se fomos nós que emitimos, nós ficamos responsáveis ou corresponsáveis por aquele registro que ficou lá e que vai agir no cérebro do indivíduo, no sistema de comunicações do indivíduo. E estas coisas podem se ativar não só quando a gente manda um estímulo, mas isto pode se ativar por um conjunto de circunstâncias das quais nós não temos consciência. E de nós mesmos, do nosso cérebro, começam a ser emitidas coisas que ficaram arquivadas e começam a ser emitidas até caoticamente. E isto tudo retornando para a nossa consciência de desperto e para a nossa memória. Por isso é que os instrutores insistem tanto em que a gente não participe de conversas negativas, que a gente não dê ouvido para coisas negativas. Não é só para coisas negativas, para coisas inúteis, para coisas supérfluas, que não têm utilidade, que não têm sentido. Porque tudo isto fica gravado, fica agindo, fica reagindo. E quando esse material se acumula, quando esse material toma força, nós não podemos mais controlá-lo. Então este material começa a atuar sobre nós, coisas que nós ouvimos, que nós acolhemos, que nós aceitamos dar atenção. E estão pedindo também que a gente fale sobre a energia prana, que é muito conhecida pelos yogis. Outro dia perguntaram sobre a energia bril. E esses nomes que nós damos a certas qualidades de energia, isto são aspectos da energia única. Então, assim como o bril é um aspecto da energia única, prana também é um aspecto da energia única. Só que é um aspecto que representa outra coisa. Enquanto o bril representa a cura, é aquele setor da energia única que cura, o prana é aquele setor da energia una que nutre o nosso sistema energético. Então, da energia única vem este prana, vem esta qualidade que nutre o nosso sistema energético e também nutre vários reinos da natureza como energia, como sistema energético. E esse prana, que vem da energia única, portanto que vem do universo, esse prana é transmitido para cada um de nós, para os nossos corpos, através do corpo etérico. A energia bril pode ser introduzida em nós por muitos planos e muitas tonalidades. Agora, o prana é mais material. O prana pode-se dizer que esteja até no ar. É mais material do que bril. E entra pelo etérico, entra pela nossa rede etérica. E esse prana, que é um princípio vital, que é uma energia vital,
Quando nós aprendemos a absorver bem este prana, que entra pelo corpo etérico, quando nós absorvemos bem este prana, e quando nós sabemos assimilar este prana, nós vamos precisar de menos alimento material, vamos precisar de menos alimentos. E dependendo de como recebemos este prana e de como assimilamos, então nós podemos estar, por exemplo, diante de uma pessoa muito vitalizada de prana, uma pessoa muito forte, uma pessoa muito sadia como energia. Mas nós podemos não assimilar bem aquilo. Podemos assimilar, mas podemos não assimilar. Então não basta que a gente receba o prana, porque nós recebemos o prana até respirando. Mas não basta receber só o prana. É preciso assimilar o prana. É preciso usá-lo, incorporá-lo. Porque aí o alimento vai ser menos necessário. Ou à medida que os nossos corpos vão assimilando mais prana, nós vamos podendo diminuir a quantidade da alimentação. Então vocês veem que quando as pessoas mentalmente decidem fazer regimes, elas não sabem o que fazem. Porque elas não se consultam primeiro, elas não observam se elas estão absorvendo prana que possa dispensar certo tipo de alimento mais pesado. Porque à medida que nós assimilamos o prana, certos alimentos mais densos nós podemos ir dispensando. Mas as pessoas que partem para eliminar estas coisas não pensam e não sabem se elas estão repondo isto com o prana assimilado. Então quem prescreve regime para os outros, quem muda a alimentação das pessoas, teria que conhecer esta energia, teria que saber perceber qual é o estado prânico da pessoa, em que estado que o corpo energético da pessoa está antes de prescrever um regime. Vocês ouviram falar em vários seres santos que pouco se alimentavam ou que quase nunca se alimentavam de coisas físicas, e esses eram os seres que sabiam assimilar este prana e que conviviam bem com este setor da energia. Agora, já que estamos falando de prana, isto não atua só no nosso sistema alimentar. Esse prana atua também e nos ajuda a nos liberarmos da força de gravidade. Então, estes seres que nós sabemos que levitavam, estes seres que caminhavam sem colocar o pé no chão, que se deslocavam levitando, isto é por prana. É a absorção deste prana. Isto vai anulando a força de gravidade ou o efeito da força de gravidade. Mas aí já é um estágio bem avançado de nós assimilarmos o prana. Primeiro estágio é o prana nos alimentar. O segundo estágio é nos levar a irmos nos liberando da força da gravidade. Esta força da gravidade não é só uma força física. Este é o seu aspecto físico, ela atrai as coisas para baixo. Mas a força da gravidade tem também aspectos sutis. Então, a nossa correta absorção de prana não dá só o alimento físico. Ela vai também nos liberando desta força de gravidade, que não é só física. Então, nós ficamos mais fortes diante das tentações, isto é, da força de gravidade que nos puxa para baixo, com esta revitalização. Agora, há outros aspectos sutis deste prana, não só do ponto de vista de nos ajudar a nos tornarmos mais fortes fisicamente, mas também de nos tornarmos mais bem dispostos, de nos tornarmos mais vitalizados, portanto com mais poder de estar tomando contato com certos estados, com certas situações. Então é muito importante este aspecto da energia.
E nós absorvermos isto mais ou menos está muito ligado com onde colocamos a mente, onde a nossa mente está. Porque a nossa mente, dependendo do rumo que ela toma, isto pode nos desvitalizar, isto pode afastar a absorção de prana pelo nosso organismo. Então, se a nossa mente fica muito distraída ou fica muito atraída por níveis negativos, é como se a nossa capacidade de receber energia ficasse ocupada com aquilo que a mente está recebendo. Então, a quantidade de prana vai diminuindo nesta proporção e a vitalização positiva vai também diminuindo. E como se explica o fato de eu sentir que conheço muitas pessoas que nunca vi em vários lugares, principalmente aqui em Figueira? É que um grupo espiritual é formado de seres muito conhecidos entre eles. Ninguém é desconhecido um do outro em um grupo espiritual. É que o conhecimento, os encontros e os relacionamentos não foram nesta vida. Podem ter sido em vidas passadas. Mas um grupo espiritual é formado sempre de gente muito conhecida. É que, como não se conheceram nesta vida, pensam que são estranhos. Mas não pode acontecer que em um grupo espiritual entre algum estranho. São todos do mesmo grupo, todos conhecidos uns dos outros e às vezes muito bem conhecidos. Quando se forma um grupo espiritual, então a energia recolhe todo um grupo que tem motivos para estar coligado espiritualmente, para estar coligado na mesma energia. Então recolhem seres que já passaram por muitas encarnações, que viveram muitos milênios, e aí se dá um impulso no grupo todo. E de quando em quando, esses seres se reúnem para terem um novo impulso. Porque no grupo espiritual deve haver uma energia para eles sublimarem os relacionamentos que tiveram, para eles irem transcendendo os relacionamentos que tiveram e conseguirem se reunir e se unir em um plano mais elevado. Então, é exatamente este antigo conhecimento entre todos é o que mantém a união e que mantém a confiança nesse processo. Então, cada vez que esses grupos se reúnem, em alguma oportunidade, em alguma vida, acontece um impulso. Acontece um impulso mais forte que é dado a todos, é dado ao grupo. E isto é sempre também em função de se sublimar os relacionamentos humanos, mesmo grupais, para aqueles que estão mais abertos à transformação. E uma pessoa pergunta se uma pessoa que é bastante conectada, se ela pode ficar dispensada de um recolhimento diário. O trabalho diário que se faz é para ou nós nos conectarmos, ou para nos alinharmos, ou para mantermos a nossa conexão, se ela já está feita. Porque uma conexão, ela, no princípio, pode não ser muito segura. Então, mesmo que o indivíduo já tenha uma certa conexão, é bom que ele faça um trabalho diário de recolhimento para confirmar isto e para ficar mais forte nesta conexão. Mas isso são coisas muito pessoais e com cada pessoa é diferente. E se nós podíamos esclarecer qual é a conotação da frase bíblica crescei e multiplicai-vos. Bem, como a procriação não é uma tarefa de todos, a procriação é uma tarefa para uma minoria selecionada,
Então, esta frase, não sei se estaria relacionada à procriação. Porque se a procriação não é para todos, como Deus podia dizer crescei e multiplicai-vos para todos? Então aqui deve ter algum problema de tradução ou a frase pode ter outra interpretação. Vários filósofos que estudam a Bíblia interpretaram esta frase, por exemplo, da seguinte forma: Deus teria dito que a gente vai crescer em consciência e desenvolver todas as suas capacidades. Crescer pode simbolizar crescer em consciência, isto é para todos. E multiplicai-vos, quer dizer, multiplicai as suas capacidades, cresça, porque cada um de nós tem um dom, tem possibilidades. Isto são dádivas. E nós temos que crescer e multiplicar isto. Isto tem que ser aperfeiçoado. Cada um de nós tem muito potencial. Então Deus teria dito crescer em consciência. Reproduza as suas capacidades, use as suas capacidades. Porque capacidade é uma coisa que pode se atrofiar ou é uma coisa que pode desenvolver. Então, se nós empregamos as nossas capacidades conforme o plano evolutivo, a tendência é a multiplicação. É as nossas capacidades se multiplicarem, é nós evoluirmos. Parece que é isto, segundo alguns filósofos, o que Deus disse na Bíblia. Uma pessoa encontra dificuldade entre formar um juízo sobre uma pessoa e julgar aquela pessoa. Isso são duas coisas diferentes. Nós podemos observar alguém, captar alguma coisa que nos dá uma indicação de como ajudar aquela pessoa. Que não entra julgamento algum. Você observa e aquilo que você observou, você vai na direção de ajudar, ou de orar, ou de nada fazer, porque pode ser um ensinamento para você, aquela observação. Isso tudo não implica julgamento. A gente não pode julgar nada nem ninguém porque não conhecemos a vida passada da pessoa. Não conhecemos o que está por trás da situação atual da pessoa. E há seres também que catalisam situações da humanidade toda. Há seres que representam partes da humanidade. Então estão vivendo aquilo como catalisação de várias coisas. Então o julgamento é a última coisa que se faz ou nunca se faz, porque nós não temos esses dados. Agora, observar é para regular a atitude da gente diante daquilo. Mas o que nós notamos no outro é aquilo que podemos notar. Não é tudo, não. É aquilo que a gente consegue notar. Porque todo o resto, que é a maior parte das coisas, nós nada sabemos. Aquilo que nós notamos não é para julgar nem para criticar. Nós notamos aquilo para ver como podemos ajudar ou para aprender alguma coisa. Para começar, você observa uma coisa no outro quando você tem aquilo. Senão você nem poderia ver aquilo. Então, mesmo que você esteja observando para ajudar, você está vendo ali um aspecto seu. Então não tem como julgar. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro.
aguas subterráneas se